Guilherme paga meus 14 anos, muita necessidade. Mas até eu quero ser técnico do Flamengo, porque daí pensou uma multinha dessa, né? Bom, entendido aqui, turma, então? Dúvidas? Motor de 6 cabos, tranquilo, né? Falando em prova, será semana que vem, né? Quarta-feira que vem é prova? Era para ser, vamos ver hoje aí, né? Acho que não vai dar tempo de fazer quarta que vem. Mas na programação inicial, era na quarta aula, hoje é a terceira, né? Na quarta aula fazer a avaliação, mas vamos ver. Bom, se não for na quarta, vai ser na quinta, então já, né? Avaliação teórica, né? Aquilo que nós estávamos falando no início ali, no início, um pouquinho antes do fim do intervalo, aqui, ó, sobre tensão de fase, tensão de linha, corrente de fase, corrente de linha. Então, por que é importante recorrer de novo à primeira fase do curso? Para entender, lembrar lá, as leis de Kirchhoff, lei das malhas e lei dos nós. Quando nós temos divisão de tensão e divisão de corrente, né? Tem um nó aqui, vai dividir a corrente. Aqui não tem nó, né? Não, isso aqui não é considerado nó, a corrente vai entrar aqui, vai sair lá, né? Pegando duas fases somente. Aqui não divide tensão, aqui divide tensão, porque está em série, né? Então, lembrar disso. Por quê? Por causa disso aqui, ó. Em triângulo, lá, ó, o triângulozinho lá em cima, a tensão da... Deixa eu ver o próximo slide aqui. A tensão da linha é igual à tensão da fase, certo? Tensão da linha aqui fora, ali aqui na linha, é igual à fase. Tudo bem? A corrente da linha que está indo de fora. Por isso você tem que imaginar, corrente da linha, ela vai entrar no motor e vai dividir. Então a corrente da linha é maior, certo? Maior quanto? Raiz de 3. Então corrente da linha vai ser igual a corrente da fase vezes raiz de 3. Tá? Essa relação simples. Em estrela é o inverso. A tensão da linha é maior do que a tensão na fase. A tensão aqui na linha é maior que a tensão aqui na fase. Aqui fora é maior que lá dentro, né? Porque aqui vai dividir a tensão. E a corrente? Igual. Corrente da linha igual a corrente da fase. Corrente da linha igual a corrente da fase. Tá? Em motores isso não é tão importante, aí, eventualmente para transformadores é importante, mas é bom saber disso, tá? Aí aqui, né? Eu posso fazer uma representação aqui, ó. Então, eu vou pegar duas fases só e daí serve para todas as relações, né? Então, vamos pegar aqui, ó. A linha. Então, a tensão UL aqui e aqui na fase a UF. Então você pode observar, né, que a tensão da linha vai ser a mesma na fase. Daí vale para as três, né? Eu vou fazer só em uma aqui. Agora, se eu coloco um amperímetro na linha, e a gente vai observar aqui, ó, que o amperímetro, então, aí L e aí F não são os mesmos valores, né? Certo? Não são os mesmos valores quanto? Qual a relação? Raiz de 3. E aí você pensa, bom, qual que é maior? A da fase ou da linha? Corrente. Da linha. Então, a da fase vai ser raiz de 3 menor. A da linha vai ser raiz de 3 maior, né?
a relação entre elas. Então você vai ter que sempre fazer essa relação. Em último caso, você faz um diagraminha assim, né? Faz um esquema assim para relembrar. E aqui, em estrela, então nós teremos a tensão da linha aqui, e aqui teremos a tensão da fase. Então aqui é a tensão que vai se dividir. Então a tensão da linha será a raiz de 3 maior. Então se a raiz de 3 maior, você vai multiplicar o F vezes a raiz de 3, né? Para saber o valor da tensão da linha. A tensão da linha vai ser sempre maior do que a da fase. Já a corrente... Opa, aqui. Eita, nós. A corrente que está entrando aqui e a que está passando na fase... e vai passar aqui e vai voltar lá, é a mesma, não há divisão de corrente. Então, a IF, ou a IL, melhor dizendo, e aqui a IF. Né? Vamos olhar esse motor aqui, 220, 380, 3,7 kW, 3.500 RPM, corrente, 13 amperes e 7,53 amperes. Qual a corrente de tensão e corrente de linha e de fase? Então vamos ligar esse motor, primeiramente em 220 volts. Tá? Um, 4, 2, 5, 3 e 6. Conecta R. Conecta 4 e 2, S. 5 e 3, T. Então essa ligação é uma ligação em... Tá, agora vamos esquecer o série paralelo. Vamos usar o do circuito trifásico. Uma ligação em triângulo. Uma ligação em triângulo. Ligação em triângulo. Qual que é a corrente da ligação em triângulo? Desse motor? 13 amperes. 13 é a corrente aonde? De linha ou de fase? Na verdade, de linha. Essa é... assim, ó. É a corrente de placa, certo? Essa corrente de placa é vai vir da rede. É a da linha. Aí, consequentemente, será a de fase. Tudo bem. Mas, como é que eu sei? Essencialmente, é a corrente de placa. A corrente de placa é a da linha. Lá dentro do motor, você vai analisar depois o que faz a corrente. Então, 13 amperes é a IL, certo? E a tensão desse motor é quanto? Nesse esquema de ligação? 220. 220 é de fase ou de linha? De linha. Então é a UL. O que ele quer saber? A IF e a UF. Certo? Porque tensão e corrente de linha. Já está dado aqui, ó. Já descobrimos. Corrente de linha, 13 amperes em 220, né? E tensão de linha, 220. Em ligação em triângulo, tensão de linha... É que eu sei que você não precisa adivinhar meu pensamento, né? Mas vocês podem tentar, não tem problema. Tensão. Em triângulo, tensão de linha são o quê? Tensão de linha e tensão de fase. Elas são o quê? São iguais. São a mesma. Isso, Vamos chutando. Então, em triângulo, tensão de linha igual a tensão de fase, que é igual a 220 volts. Então, a tensão
de linha, nós já sabíamos pela placa que era 220, e nós sabemos que pelo esquema de ligação, a tensão de linha é igual à tensão de fase, então a tensão de fase é 220. Certo? Agora a corrente. Corrente de linha em 220 é igual à corrente da fase vezes raiz quadrada de 3. Eu sei a corrente da fase? Não. Eu sei a da linha. Então eu isolo o IF aqui, né? Então, IL dividido por raiz quadrada de 3 é igual a IF, que é igual a 13 amperes dividido por raiz de 3. Quantos amperes dá? 7,5? Tá tão sonolento assim a aula? 7,5. 7,5 amperes. Então, na fase aqui, ó, na linha vai entrar 13 amperes e na bobina, ou seja, na fase vai passar 7,5. Veja que não divide por 2, porque a relação não é raiz de 2, é raiz de 3, né? Porque é um sistema trifásico. Assim como está vindo corrente por aqui, está vindo por cima lá. Por isso que não, na fase aqui não é uma divisão por 2 puramente, pura e simplesmente, né? Tudo bem? Então, quantos amperes na fase? 7,5. Em 380, então vamos fazer aqui a ligação em 380, do mesmo motor. 380. Então, se eu pegar um multímetro lá, pegar naquela fase de 4, vai dar 7,5. Isso. Você tinha que ser lá dentro do motor, não aqui na linha. Porque, ó, nós temos saindo... pegar só o cabo 4 aqui? Separado? Não, ali fora? Sim, vai dar 7,5. Aham. Ó, eu fiz pequeno aqui, ó. Se eu colocar um perímetro aqui, ó, no cabo 4 aqui, que é o mais... Aqui, ó. Você está medindo a corrente de linha ou de fase? Sim. Ali. De fase. De fase. Então vai dar quantos amperes? 7,5. Não tem como medir. Tem. Claro que tem. Ali fora. Porque você vai juntar o cabo 2 e o 4, né? Se pegar o amperímetro e colocar só no 4. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem 6 cabos saindo, né? 2 e 4. Juntei eles aqui. Pegar só o cabo. Isso aí. Entendeu, né? Entenderam? O que o José falou aí? Se você pegar no cabo que tá ligando ali, vai dar... Na linha, que é ali na rede que tá vindo, vai dar os 13. Então você vê que não divide por 2 igual, porque a relação é raiz de 3. Muito bem. Uma boa pergunta. Vamos aqui para estrela. Então, estrela, vamos ligar as bobinas nesse formato aqui. Então, 1, 4, 2, 5, 3, 6. Opa, fazer o 6 melhor. Conecto aqui. Aí ficou apertado, mas tudo bem. Fase R. Fase S. Fase T. Tensão nossa, que esse motor vai ser ligado. Qual que é? 380. Essa tensão é a tensão de linha. Isso, a tensão de linha. É a minha rede. Beleza. Corrente do motor igual a 7,5 amperes. Eu esqueci isso. Vamos deixar 7,5 aqui só para facilitar a nossa vida. Essa é a corrente de linha. Corrente de linha. Então é a corrente que eu tenho aqui na linha, aqui, ó. Vou colocar um perímetro aqui, 7,5. Na ligação em estrela, a corrente de linha é igual à corrente de fase, que vai ser, portanto,
7,5. Então, quantos amperes vai passar na fase aqui na bobina? 7,5. Certo? E na ligação estrela, a tensão da linha é igual à tensão de fase. A tensão da linha é maior ou menor que a tensão de fase? Maior. Então, eu vou ter que multiplicar por raiz de 3. Como a tensão da linha eu sei, eu vou descobrir a tensão da fase. Então, o L dividido por raiz quadrada de 3 é igual a UF, que vai ser igual a 380 dividido por raiz de 3, que é igual a 220 volts. Então, quantos volts tem na fase? Certo? Na fase. Quantos amperes tem na fase? 7,5. Quantos volts tem na fase? 220. No exercício anterior. Quantos amperes tem na fase? Então eu tenho que manter a tensão e corrente no bobinado do motor sempre a mesma. Porque o motor ele vai ter que dissipar sempre quanto de potência? 3,7. Então, externamente, está entrando ou 220 ou 380 na linha. A corrente da linha depende, varia. Mas lá na bobina do motor é sempre a... Claro, o motor tem que dissipar sempre a mesma potência. Agora, olha o pulo do gato. Quantos amperes é em 380? Quantos amperes é aqui na fase? Quantos volts é em 220 na fase? 220, né? E quantos volts? Quantos volts é na fase em 380? Aqui, ó. A resposta já estava dada aqui, né? Na própria placa do motor. Claro, porque é sempre raiz de 3 a relação entre um e outro aqui. Tá? Como eu te disse, depende do fabricante do motor, ele vai fazer conforme os padrões dele. Se pega um motor europeu, ele vai trabalhar com 254, porque tem uma saladaiada aí de tensões, sabe? Aí você trabalha com margens. Ele vai dizer assim, não, o meu motor é 400 volts, mas 380. De 380 a 400. Você pega o motor da Siemens, por exemplo. Né? Depende da frequência também. E quando for assim, professor, a tensão maior de rede, por exemplo, 660. Deixa eu... Ótima pergunta, que é o próximo slide. Tá? Daí, acho que vamos responder na sequência. Então, nós temos aqui um motor de 12 cabos. 6 cabos. Tá? Assim, aqui é uma representação. Vocês devem lembrar que quando nós fizemos aquelas aulas anteriores, aquele conjunto, aquela parafernália de fios e cabos dentro do motor, todas aquelas bobinas lá, estão representadas em 3 conjuntos, né? Que dá 6 cabos, 3 conjuntos. Mas aqui é uma representação. Lá dentro do motor tem muito mais do que 3. Só que é feito ligações internas lá, e daí a gente diz assim, esse motor tem 3 grupos só. E aí o José sabe bem, faz as ligações internas e externamente sai com 6 cabos do motor. Vamos imaginar que a gente pega esse conjunto de 3 aqui e divida bem certo no meio aí. E nós façamos 6 conjuntos em vez de 3. Então, em vez de eu fazer as ligações internas do motor e tirar 6 cabos, eu vou pegar esse motor, não vou fazer ligação interna nenhuma e vou tirar 12. Tirar 12 cabos agora, em vez de tirar 6. Então, se com 6 cabos era 2 tensões, com 12 cabos são
4 tensões. 4 tensões. Então eu posso ligar o motor em 4 tensões diferentes. Com 12 cabos aí. Então eu faria assim, né? Faria assim não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui seria 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, um motor com 12 cabos, do 1 ao 12. E aí nós vamos ter ligação estrela, triângulo, duplo estrela e duplo triângulo. Para fazer cada uma um valor de tensão. Então, com o motor com 12 cabos, um motor tradicional, padrão, ele vai funcionar em 4 tensões. Bom, vamos começar pelas tensões maiores, então. 12 cabos? Uhum. É bastante, nós temos ali. Aqui no laboratório, inclusive, mas é bastante utilizado, porque ele fica muito versátil. Você pode levar ele para várias regiões do país, e só muda a ligação externa. Os 6 cabos já é bom, ou 12 cabos, ele te dá mais trabalho, ele tem que fazer a ligação, mas em termos de versatilidade. Né? Então, o que nós temos que fazer? Vamos começar pelas tensões maiores, porque vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Se a tensão aumenta, lembrem daquele segredo, daquele macete. Quantos volts eu tenho que manter aqui, em cima da bobina? 220. Se a tensão aumenta, como é que eu tenho que colocar as bobinas? Não, aumentou a tensão. Eu tenho que colocar em série. Esse é o primeiro ponto. Então, se a tensão aumentar, eu tenho que colocar essas bobinas em série para fazer uma divisão de tensão. Então, a linha, por exemplo, 440 ou 760 volts, a linha está alta, mas lá internamente eu tenho que manter a tensão baixa. Então, vamos começar por essa aqui para fazer para 760. Então, aqui na nossa região daqui, caçador, tem muito desse por 440? Não, rural, pode ter trifásico rural. Não, eu nunca me deparei. Geralmente é 380. Para este rock de barras, quer dizer só 440. É? Nós temos que mandar o motor ligado para 440. Eu não sei se o Adami não tinha alguma coisa numa época ali, ou o Tedesco. Agora eu não sei dizer, sabe? Mas... ou será que era celulose irani? Eu lembro que uma indústria de papel assim, tinha 440. Talvez se fosse celulose irani. Tá? Trifásico. Porque o que acontece, né? Se aumenta a tensão e a corrente diminui, né? Então essa é a vantagem. Então o que nós vamos fazer aqui, ó? Com as duas tensões maiores? Temos que colocar as bobinas em série, para dividir a tensão. Então nós vamos pegar aqui, ó, e vamos ligar em série o 4 com o 7, o 5 com o 8 e o 6 com o 9. No 440 também, vamos deixar em série o 4 com o 7, o 5 com o 8 e o 6 com o 9. Por isso que esse esqueminha desse formato aqui, ele te ajuda também no dia a dia, na prática. E não só aquele final. Então porque aqui você consegue enxergar bem a série. Eu tenho que ligar a saída da primeira com a entrada da segunda. A saída dessa com a entrada dessa. Como é que eu sei a numeração? Coloca na ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Vai na sequência. Vou colocar elas em série. Coloquei essas em série. Quando eu faço isso, quantos cabos sobraram? 6. Agora,
faz igual ao outro. Fica um doce. Então, tensão maior em estrela. Então, eu vou pegar o 10, 11, 12 e vou juntar eles. Junta o 10 com o 11, o 11 com o 12 e alimenta aqui R, S, T. Pronto, tá ligado o motor para 760 volts. Não é 660, tá? 760. Certo? Tudo bem? Nesse tipo de motor que tem 4 tensão, que é um motor grande, quando é nessa tensão, tem escrito lá na plaquinha lá, ligar somente partida. Salva a partida. Porque nós não... Rede de 660, eu nunca vi, mas eu sei que tem. Mas rede de 760, não. Então, você só usa fazer a partida do motor, que nós vamos estudar mais à frente as partidas de estrela-triângulo. Tá? Então, para partir em estrela-triângulo, eu vou ter que ter uma rede, uma tensão de linha de 440 volts. Daí eu faço esse esquema aqui. Se a minha rede é 380, não vai dar com esse motor. Mas daí nesse assunto mais para frente. Lembre de perguntar como fazer a partida estrela-triângulo com motor de 12 cabos. Daí, né? Senão a gente vai passar na aula e vai esquecer. E tá aí a ligação em estrela. Vamos fazer um raciocínio mental? Quantos volts tem que manter aqui? 220. Tá? Deixa eu ver se eu tenho... Bom, vamos fazer esse raciocínio mental depois, então, no esqueminha padrão lá, tá? Que daí vai ficar mais fácil. E aqui eu tenho que fazer uma ligação em triângulo. Coloquei as bobinas em série, já vou fazer ligação em triângulo. Então, tenho que juntar o cabo 2 com o 10, o 3 com o 11. Isso. Então, 2 com o 10, 3 com o 11, vai sair do quadrinho que não tem problema. Com o 12. E aqui R, S e T. Então, simples. Pessoal que você bate aí, né? Então agora não é mais motivo para se bater. Então vamos fazer o diagrama mais didático agora, né? Então eu vou ter que colocar duas bobinas em série. Uma, duas, uma, duas, opa, duas, uma, duas. 1, 4, 7, 10. 2, 5, 8, 11. 3, 6, 9, 12. Fase R, S no 2, T no 3. E em triângulo, fazer a mesma coisa. Um, 4, opa, aqui, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12, 1 com 12, R, 10 com o 2, S, 3 com os 11, T. Por isso que assim, ó, esse diagrama aqui, nesse formato, vocês fazem sempre depois desse aqui. Porque nesse aqui você consegue enxergar as bobinas que você tem que colocar em série. Né? Então, eu coloquei em série aqui primeiro, e daí decidi se é estrela ou triângulo. Eu peguei um motor de 12 cabos e transformei em 6. Esse é o passo primordial.
Você pega o motor de 12 cabos e transforma ele em 6. Pronto. Transformou em 6, beleza. Agora vai para o próximo passo, né? Vamos fazer um exercício mental junto aí. Mental, vocês com a calculadora aí. Ah, o pessoal está copiando aí. Deixar o pessoal copiar, então. Tem, mas é bom vocês praticarem, porque falando hoje, eu sei tudo. Semana que vem, né? Então, deixar o pessoal copiar aí. Copie no próximo, ou treine em casa, acho que treinar em casa é uma boa. Né? Porque assim, olhar fazer é uma coisa, agora você fazer é outra. Não é que é outra, mas a gente às vezes olhando, entendi. Beleza. É tão fácil. Não quero que você faça hoje, eu quero que você faça semana que vem, mês que vem. Né? Não. Porque você pode olhar alguém andar de bicicleta. Não, beleza, é só sentar, pedalar ali, segurar o guidão e tal. Então ande. Porque é assim, aprender não é só ver, né? Aprender, por isso que a gente faz aula prática, para ajudar no aprendizado. Mas essa parte prática, vocês precisam fazer sempre, né? Por isso que copiar, passar limpo, você sempre está exercitando. E aí você grava de um jeito que... Tá? Vamos fazer o seguinte agora. Preciso que vocês olhem para mim agora para acompanhar o raciocínio. Vamos pegar a ligação em estrela, 760 volts. Tá? Quantos volts tem na linha? 760. Então a fase agora é daqui até aqui, tá? Tá bom? Então, tensão da fase é maior ou menor que a tensão da linha? Menor. Menor quanto? Raiz de 3, certo? Então, 760 dividido por raiz de 3. Quantos volts vai ter aqui? Faz ali, pessoal. Veja se é isso mesmo. 440, certo? 440, beleza? Então aqui e aqui tem 440. Essas duas bobinas, tirando meu desenho, são iguais ou não? Lá dentro do motor? São iguais ou não? Então esses 440 vão se dividir e de maneira igual, certo? Então quanto vai ter em cima dessa? 220. E em cima dessa? 220. Se fosse aquele motor anterior, quantos amperes vai passar aqui? 7,5. Se fosse o anterior, né? Então veja, manteve o 220 na bobina, né? Naquela bobina ali. Tá entendendo? Vamos aqui? Tensão da linha. Tensão na fase. Porque a tensão da linha é igual à tensão da fase em triângulo. As bobinas são iguais? Então a divisão é igual também. Então quanto tem aqui? 220. E na outra, 220 também. Então mantivemos os 220. Beleza? Tranquilo? Próximo passo. Duplo estrela e duplo triângulo. Que são as duas tensões menores agora. Então, 760 a 440. Agora, 380 a 220. As duas menores tensões. A tensão agora, o patamar de tensão, desceu. Certo? Então, se antes eu liguei em série as bobinas, agora tem que ser em paralelo. Porque a tensão é menor, né? Então, eu vou transformar de novo esse motor de 12 cabos em 6. Só que colocando as bobinas em paralelo.
Pergunta de novo que eu não entendi. Agora a ligação Y, né? Tá. Estrela. 4, 5, 6 estão juntos. O 10 ou 11, 12 estão juntos. O 7 e 1. Isso. Exatamente. Então, assim, eu vou fazer de uma... isso que vocês falaram está certo, mas eu vou fazer de uma maneira um pouquinho mais didática para vocês gravarem, tá? Bom, eu vou colocar eles em paralelo primeiro, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, entrada conectada com a entrada, saída conectada com a saída. Tá? Então, a entrada com a entrada, a saída com a saída. Entrada com a entrada e a saída com a saída. Então, transformei o motor em 6 cabos de novo. Então, eu tenho o cabo o 1, 2 e 3 disponível, digamos assim, e o 10, 11 e 12 disponível. Certo? Mesma coisa eu vou fazer aqui. Então, entrada com entrada, saída da bobina com a saída. A entrada com a entrada e a saída com a saída. A entrada com a entrada e a saída com a saída. Então o motor de 12 virou 6. E agora tá fácil, né? Agora é só fazer a ligação estrela ou triângulo. Só que como as bobinas estão em paralelo, é um duplo estrela. Você vai fazer duas estrelas e 2 triângulos. Mais ou menos, basicamente é isso. Então, se eu for alimentar os cabos 1R, 2S e 3T, veja que a fase R vai entrar no cabo 1 e no cabo 7. Cabo 2 e cabo 8. Cabo 3 e cabo 9. Ali vai entrar as tensões. E eu faço agora, então, um curto-circuito aqui do 10, 11 e 12. 10, 11 e 12. O que o pessoal faz é não fazer essa conexão aqui e fechar o curto lá em cima. É, isso que você falou. Mas daí, só para a gente não perder a didática, de colocar as bobinas em paralelo. Vai funcionar? Vai. Exceto, assim, não vai funcionar. Exceto se alguém rebobinou o motor, que deixou uma espira a mais do que aqui, assim, tem que cuidar, né? Porque daí vai dar uma diferença de corrente, de fase ali e tal, mas tudo bem. Mas assim fica... Hã? A prática é pegar o cabo 5, 6, 10, 11, 12 e ligar com 6. Sim. Não, lá no motor... Aqui é um esquema didático. Você não vai lá na prática passar fita isolante e tudo de novo. Agora vou ligar liguei o 1 com 7 e passei fita isolante. E agora como está a fase R? Vai tirar a fita. Não, você faz o esqueminha no papel primeiro, vai com a numeração toda certinha lá e já vê qual que tem que ligar. Então você faz o esqueminha desse no papel primeiro, antes, né? Tá na dúvida. Na hora de ligar o motor, porque às vezes tem um motor com cabo dessa grossura aqui, né? E daí? Né? Ah, mas sim. Na plaquinha, diz como tem graça. É visível a plaquinha. Uhum. Tem a plaquinha também. Mas tem plaquinhas e plaquinhas, né? Pega o motor de uma prensa, de uma estufa, onde tem cola, cheio de cola em cima da plaquinha, né? Não tem plaquinha, só tem os cabos. Pintaram a plaquinha. Bom, se ali fizemos o curto-circuito do ponto estrela, aqui nós temos que ligar em triângulo. E na verdade vai dar 2 triângulos, por isso que dá um duplo triângulo, né? Então o que nós temos que fazer agora? Por isso que esse esqueminha aqui ele é didático, é bom de fazer. Pegar esse cabo, ligar com o 2 lá, esse aqui com o 3 e esse aqui com 1. Então ele fica muito visível didaticamente. Então nós vamos fazer aqui agora a ligação para triângulo. Será que eu mudo de cor aqui só para
Vou fazer uma cor diferente só para a gente... Então, eu vou ligar o cabo 2 com o 10, o cabo 3 com o 11 e o cabo 12 com o 1. Então, isso aqui vai dar uma tramóia de ligação, porque você tem aqui, ó, o 10 com o 4, com o 2 com a fase R entrando lá. É a S, né? Fase S. Então, aqui, daí entra a fase R, fase S e a fase T. Então, ligar em duplo triângulo vai dar uma maçaroca de conexão ali, né? Dá mesmo, né? Dá bastante. Então, tem que fazer uma conexão bem feita para não dar mau contato. Né? Porque você vai ter, por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4 cabos. Né? E fazendo aquele esqueminha mais didático, então agora você coloca as bobinas em paralelo nesse esqueminha aqui. Então, vamos fazer o duplo triângulo aqui, ó. Uma bobina, duas bobinas. Uma bobina, duas bobinas. Uma bobina, duas bobinas. Vamos numerar primeiro? 1, 4, 7, 10. Então, como as bobinas iniciais estão por fora, vou fazer tudo por fora aqui, ó. 2 e 5. 8 e 11. Aquele 8 ficou miserável ali, né? 3 e 6. 9 e 12. Então, eu vou fazer aquele esqueminha que nós fizemos antes. Eu ligo o 1 com o 7, o 4 com o 10. Entrada com entrada, saída com saída. 2 com o 8, 11 com o 5. O 9 com o 3, o 6 com o 12. Agora eu ligo 1 com 7, 12 e 6. 9, 3, 11 e 5. 4, 10, 2 e 8. E coloco aqui um quinto fio, fase R, fase S aqui, perdão, fase S e aqui a fase T. Então nós temos aí o duplo triângulo. No duplo estrela, o mesmo princípio, eu coloco as bobinas em paralelo. Então, coloco uma bobina aqui, outra aqui, uma aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui. Então, 1, 4, 7, 10. Dois, 5, 8, 11. 3, 6, 9, 12. Junto as entradas, junto as entradas, junto as entradas. Aqui é aquilo que o Natan falou, ó. Posso pegar, então, o cabo 4, o 6 e o 5 e juntar eles entre eles, e o 11, 10 e o 12 entre eles. Eu faço o ponto estrela ali separado um do outro. Posso fazer? Pode fazer. Tá? Mas eu vou, aqui como é um esquema didático, eu vou fazer tudo junto. Então, como a ideia era colocar as bobinas em paralelo, eu vou colocar elas em paralelo aqui. E vou fazer só um ponto estrela comum para os três. Aqui a fase R, aqui a fase S e aqui a fase
T. Joia, né? Respondido aí, Matheus? Do motor 12 cabos? Tua dúvida? E aqui a gente pode fazer o mesmo exercício da tensão de fase e tensão de linha. Qual que é a nossa tensão de linha aqui? 380. Na fase vamos ter quanto? 220, certo? E aqui também, né? Está em paralelo? Não divide a tensão. A corrente que vai entrar aqui vai se dividir. Então vai ter 7,5 aqui, 7,5 aqui, se fosse aquele motor anterior. Então aqui estaria entrando 14. 13, os arredondamentos que nós fizemos. E aqui, então, tensão da linha, 220. Tensão da fase, 220. Tudo em paralelo, não divide. Né? Joia, né? Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Moleza, né? Quando tem o número dos cabos, quando não tem. Daí você tem que medir e achar. Tem que fazer medições. Tem uns esqueminha, um esqueminha com multímetro, com lâmpada que se faz, né? Para achar a bobina. Você consegue, se você não vê nem o número, você consegue achar as fases. Você chuta os primeiros números, né? Mas você consegue achar daí também a... Na hora de ligar, você tem que ligar na... Assim, tem 6 cabos. Vai ligar em 380. Já vai achar as fases, você pode ligar as fases. Né? E você vai ter que tentar ligar. Se não ligar, beleza, acertou. Mas isso é por tentativa e erro. Pode ser feito assim, mas tem um outro jeito que você conecta uma lâmpada, aplica um valorzinho de tensão mais baixo, bem... que eu nunca usei, eu só vi fazendo, eu nunca fiz, então eu não sei reproduzir, mas eu vou encontrar, e aí você consegue saber qual 1, 2 e 3, então qual que é o 4, 5 e 6, sabe? Consegue. Quando não tem os números, a gente vai, acha as fases, né? Daí tem um identificado, vou pegar essa aqui de 1, 4, beleza. E essa aqui 2, 5. E 3, 6. Se não der certo, aí vai. Esse é um jeito, pode ser. É rápido de fazer assim. Mas tem uma outra forma. Me ajude a lembrar, me lembre de eu ir encontrar esse material e trazer na aula. Então aqui, 4 tensões. Só, o que vocês têm que memorizar agora? 220, 380, 440, 760. Para eu fazer, a gente vai estudar mais para frente, mas para a gente fazer chave de partida estrela triângulo, tem que ter essa relação entre estrela e triângulo. Tá? Então, se você tiver com um motor de 12 cabos, ou você vai fazer uma estrela triângulo duplo estrela duplo triângulo, ou seja, com relação 380 a 220 volts, ou a estrela triângulo direta, com uma relação de tensão 440 a 760 volts. Então você não vai conseguir fazer uma estrela triângulo 380 a 440 com esse motor. Para alguns está muito nebuloso, a gente vai estudar mais para frente a chave de partida de estrela triângulo. Mas tem que lembrar que você vai ter que manter o emparceramento é assim. Ou é nessa situação aqui, a estrela triângulo, ou nessa aqui. Entre 380 e 440 você não consegue. Não vai dar. Fazer um duplo estrela triângulo. Duplo estrela triângulo. Tá? Bom.
E nós temos uma situação com motor de 9 cabos. Que não é 6, 12. Aqui, a relação de tensão é o dobro, não é a raiz de 3. É difícil, não é tão comum. Então, você vai ter ligações ou 440 ou 220, ou 380, né, que está aqui, 380 a 760. Tá? Aí aqui a relação é o dobro. E aqui tem os esquemas de ligação. Então, nós não vamos treinar isso aqui. Vocês podem armazenar esse arquivo com vocês, tá? Porque ele depende. Você vai ter que saber que tensão que é o motor. Se ele é 760, 380, ele vem nesse formato aqui, ó. E aí você tem que fazer essa ligação, né? Você junta, ó, vai juntar o cabo 4 com o 7, o 5 com 8, o 6 com 9 para fazer o 760. Ou se quiser fazer o 380, você tem que juntar o 1 com o 7, o 2 com o 8, o 3 com o 9 e o 4, 5, 6 fechar em curto também para manter a relação de tensão. Ó. Agora, se é aquele esquema lá de cima, 220 e 440, você tem um triângulo e duplo triângulo. Tá vendo? Só que daí fica um triângulo esquisito lá. Ó. Não, então aí você vai juntar o cabo 1, o cabo 6 e o cabo 7 e o cabo... Não, lá já está pronto, né? Ali, ó. Ele já está pronto. Ó. Olha onde é que tá, ó. Olha como é que é a numeração nas bobinas ali, ó. O 1, 2, 3 é no meio da bobina. Tá vendo ali em cima? Ali, ó. O 1, 2, 3 não é a entrada, é o meio. Por isso que aquele triângulo lá fica estranho. Então fica 1 no meio aqui, ó. Daí o que que sai? Sai o 9 e sai o 4, ó. Sai o 4 e sai o 9, ó. Tá? Então aqui é para você trabalhar com tensões que é uma o dobro da outra, não é a relação raiz de 3. Então nesse esquema aqui, você pode fazer chaves de partida do tipo série paralelo. Não é estrela triângulo daí. Tá? É bem incomum, não é muito usual. Tá? Mas pode acontecer. Quando o motor que é 220 e 440 volts. Não é comum? Porque o mais comum que nós temos é sempre essa relação de tensão de raiz de 3. É 220, 380, 380, 440. Né? Por exemplo, você tem um motor lá do Paraná, 220 volts, trifásico. 9 cabos assim. Então ele está ligado nesse esquema aqui, ó, em 220 volts. Está ligado nesse duplo triângulo aqui. Daí você tirou o motor de lá, vendeu a máquina para um lugar que tem 440 volts trifásico. Então você vai ter que mudar a ligação para essa aqui, né? Porque lá é 440, não é mais 220. Então, um motor de 9 cabos, motor de 6 cabos. Qual que é a relação entre a maior e a menor tensão? Raiz de 3. Motor de 9 cabos, qual que é a relação? O dobro ou a metade, né? Então você tem que saber disso. Então, aqui em Caçador, o motor de 9 cabos, para funcionar, tem que ser essa configuração aqui, ó. Estrela, duplo estrela. Se você vier com motor triângulo, duplo triângulo aqui em Caçador, não vai funcionar. Porque a nossa rede trifásica não é 220 e nem 440. Entendeu? Então, o motor de 9 cabos para funcionar aqui tem que ser essa configuração. Então, por isso que o 9 cabos não é tão comum. Lá do Westbot, tem bastante motor de 9 cabos. 9 cabos, 220, 440 daí. É, porque a tensão maior dele é 440. Então, lá, como é que é o nome da empresa? Westbot. Que eles... Rigeza. Ah, Rigeza. Uhum. É fábrica de papel. Então, eles têm uma rede trifásica lá dentro de 440. Viu? Então, lá, a chave de partida não é estrela triângulo, é série paralela. Uhum. É um esquema assim, né? De 440.
220, 440. Mas se for a rede interna 440, daí não é série paralela. Eu acho que é a interna deles até. 440. 220 provavelmente não seria. Entendeu? Compreendeu? Que hora é? Oh. 5 para 10. Então dá tempo de fazer essa lista de exercício. Daí as conseguimos fazer a prova semana que vem. Bom, aí a prova vai ter igual, né? Vamos fazer esse exercício bem rapidão, gente, que é bem tranquilo aí, bem sossegado. Fazer a... Não, é para exercitar só. É. Daí depois a gente corrige. Então fazer a identificação ali, ó, desses 10 itens de acordo com a placa ali, né? Então marquem do lado, no caderno, tá? Se tiverem dúvida aí, pode chamar, hein?
O delta T. Aqui. Delta, normalmente, ele indica uma variação, uma taxa de variação. A isolação é B. É que a taxa de variação da temperatura é da categoria classe B. E o K de Kelvin, né? Não, K é só B. Só B. O K é Kelvin, que é a unidade, e o delta T é a diferença entre o ponto mais quente e o ponto mais frio do motor. Um é o dianteiro e outro é o traseiro. ZZ, né? O ZZ faz parte do código. Ele é blindado, duplamente blindado, né? Com metal. Blindagem metálica. Professor, me relembra a categoria, hein? O que você quer saber? Por que é N é a categoria de torque do motor. Então ele é N, porque tem o N, o D e o H, né? Então, lembra daquelas curva de torque? Ó. Então a categoria N ele vai te dar essa curva de torque aqui, né? Então, conforme a rotação, de 0 a 100%, e o conjugado, melhor dizendo, né? Que para motor a gente usa mais conjugado que torque, mas é a mesma coisa. Né? Conjugado que ele desenvolve conforme a rotação que ele tem. Então veja que a categoria N, no instante zero velocidade, no momento da partida dele, ele desenvolve aproximadamente 150% do conjugado nominal dele. Né? O conjugado nominal é 100, né? Então ele está em 150% do conjugado nominal. Ele cai um pouquinho conforme a rotação aumenta. E ele atinge o pico aqui aproximadamente 75% da rotação. O pico de torque dele. O categoria H ele é mais alto. Então, dependendo da aplicação da tua máquina lá, você vai precisar colocar um motor categoria H em vez de um categoria N. Ou até um categoria D, que daí ele tem essa curva de torque aqui. Ó. A maioria dos motores são categoria N. Ou categoria H e D são motores especiais, né? Às vezes tem que encomendar direto da fábrica. Mas é isso que tem. Entendeu?
Esse 3 aqui quer dizer que é trifásico. Uhum. Corrente de partida é esquerda. Isso. Corrente é corrente normal? Essa é nominal, né? Nominal é partida. Tem que calcular? Aham. É. Tirar fora. Desbaixo. Ó. Mais?
Nem assim tem as plaquinhas em campo. Não vê nada. Pensando na paz.
Turma, vamos corrigir alguns aqui, só para eventualmente tirar alguma dúvida de alguns de vocês. E daí, a semana que vem, a gente não faz avaliação, né? Mas vocês trazem os exercícios feitos, e daí a gente corrige só se vocês tiverem dúvida de alguma coisa. Senão a gente começa com conteúdo novo daí, tá? Pode ser? Então o primeiro ali, ó. Carcaça. Todo mundo achou 100L? Categoria N. Frequência 60 Hz. Classe de isolação B. Né? Isso. Tá, é B. Classe de isolação é B. Polaridade. 2 polos. Faz a continha lá. Onde é que tirou 6? 120 vezes F dividido por número de polos. É só olhar, no caso. Mas você tirou 6 da placa? Não, eu fiz errado. Eu estava achando que era outra coisa. Mas você tirou da placa esse 6? Mas aonde? Só para mostrar para os colegas. Eu tinha que é 3.500. Não, eu achei que era. Eu me enganei, não tem nada a ver com popularidade. É porque não tem nenhum. 6 cabos? Ah, não. Então faz a conta ali, ó, 120 vezes 60. Na verdade, se eu, por causa daquela tabela que o professor já decorei que 3.500 é 2 pau, posso colocar só 2. Claro. Não precisa dizer conta. Não, só para ter certeza. Daí você vai ver, ó, tem motor 2, 4, 6, 8, daí você vai testando. Não, mas faça a conta aí, ó, 120 vezes 60. Agora você vai ver, será que é 2 polos? Divide por 2. 3.600, o motor é quanto? 3.500, tá. Será que esse motor é 4 polos? Então pega 7.200 e divide por 4. 1.800. Então, ele passou de 1.800, né? Não, 1.800 não, o motor. Ele passa de 1.800, né? Então não é 4 polos. Ele é? 2 polos, tá bem pertinho. Tá? Então essa fórmula ali, você faz por tentativa e erro, para ser mais fácil, né? Se for fazer o cálculo sofisticado, daí é para complicar a nossa vida. Não precisamos. Então, polaridade, 2 polos. Tá? Grau de proteção. Ou só 55, né? Porque IP já é grau de proteção. Tá certo. 55. Se alguém ficar com dúvida, fale aí, tá? Não dá nada. Fator de serviço. 1.15. Tudo bem? Potência. 3,5, cara. Não. 3,7. 3,7 kW ou 5 CV. Então marquem as duas, né? Como o objetivo é vocês fazerem a leitura de placa, coloca os dois, né? Na prática não precisaria, né? Mas coloca os dois aí para vocês aprenderem a ler bem essas placas. Os rolamentos. 06 ZZ. E 6205, tem 2 rolamentos tão diferentes. Né? ZZ, né? Coloca informação ZZ. Hã?
Que às vezes tem dois rolamentos iguais. E às vezes o dianteiro é maior e o traseiro menor. Esse aí, o dianteiro é maior. Corrente de partida. Então nós temos duas tensões, tem duas correntes nominais, certo? Em 220 são 13 amperes, em 380 7,53 amperes. Qual que é a corrente de partida em 220? Então 13 vezes 9, que é o IP por IN lá. Então, então você tem que marcar isso aí. A corrente de partida em 220, façam a conta aí, quem não fez ainda. 117. Então, em 220, a corrente de partida vai ser 117 amperes, né? É aquele pico que ele dá No instante da partida lá. Por isso que o torque dele é... Isso. O torque dele é alto, né? Aquele instante ali é como se o rotor estivesse bloqueado, né? Velocidade zero, tensão plena. Então a corrente vai lá nas nuvens. E em 380, 7,53 vezes 9. Entenderam da onda 9? Lá, ó, IP por IN, ó. Beleza? Podemos ir para o próximo? Você vai ter duas tensões, tem duas correntes, né? Então vai ter duas correntes de partida também. Próximo, 2. Carcaça. 90L. Certo? Então ele é uma carcaça longa. L longo, né? 90L. Beleza? Categoria. N. Tudo bem? Se alguém não achar aí, avise. Corrente de partida. Então tem 3 tensões. Ó, aqui vai ler uma observação. Ó. Esse motor é um motor 12 cabos, estão vendo? Só que daí ele diz que os 760 volts é a ligação somente para a partida. Então ele nem coloca ali como corrente nominal. Então ele só colocou 3, tá? Só as 3. Então, corrente de partida em 220. 8,4 vezes... Vezes quanto? 6,7. Tá fraco meu laser. Vou trocar. Então, em 220, quantos amperes dá de partida? 56,28. Daí a corrente de partida em 380. Ó, posso ensinar uma macete para vocês também. Qual que é a relação de tensão entre 220 e 380? Raiz de 3. Então a relação de corrente é raiz de 3 também. Dividir por raiz de 3 vai dar. Porque olha lá, ó, é 8,4 nominal e 4,86. Também é raiz de 3 ali. Então vai manter a mesma relação. Então pode fazer assim também. Achou? Mas você não usou a raiz de 3 inteira, né? Ou se quiser então multiplicar por 6,7, tudo também, não tem problema. E para 440 também, né? De 380 para 440 é raiz de 3.
A corrente também vai ser raiz de 3. Acharam todos aí? Como é que estão? Tem que ser menor, né? É raiz de 3, Márcio. Aumentou a tensão, a corrente diminui na proporção raiz de 3. Tem que lembrar, né? Tensão e corrente, uma aumenta, outra diminui. Então vai diminuir na raiz de 3, não aumentar na raiz de 3. Tem que lembrar isso aí. Por isso que o conceito é mais importante, né? Do que o resto. Aham, 32,5. Beleza. Podemos avançar? Classe de isolação. B. Polaridade. 4 polos. Todo mundo achou 4 polos? Marcos. Achou 4? Tá. Grau de proteção. Fator de serviço. Regime de serviço. O pessoal tá falando, tô avançando. Se alguém não achar, tem que dar um grito aí, hein? Qual? Regime de serviço aqui, ó. S1. E o fator de serviço achou? Tá. Potência. Ou 3 HP. Isso aí. Tensão todo mundo achou, né? Então podemos avançar para o próximo. Vamos corrigir mais esse e daí deu para bola. Tudo bem? Podemos fazer o 3? Vai? Vamos para o 3? Carcaça. Então ele é SM. É curto e médio. Provavelmente ele tem um ajuste ali no... Tem uns que tem... tem uns que tem... tem uma possibilidade de ajustar ali. Tá? Categoria. M. Tudo bem? Frequência. Eu escrevi errado, hein? É 3 esse? A plaquinha é essa? Eita, então vamos seguir o slide aí. O slide? Só para treinar. É que eu escrevi errado aí. Tudo bem, mas vocês podem fazer o que está aí na folha. Tá. A frequência aqui é 60. E o resto está igual daí, não? Quase.
Tá, então vamos lá. Classe de isolação. Ó, então esse é o motor F. Então ele suporta uma temperatura maior. Os outros até agora eram B, né? Então é um local com temperatura ambiente maior. Polaridade. 4 polos. Beleza, 4 polos. Grau de proteção, 55. Né, que tá aqui, ó. IP 55. Fator de serviço. Opa, olha esse motor. Atenção. Por que esse motor tem fator de serviço 1? Porque todos os dois anteriores eram 1.15, né? Ai, morti a perna, vou cair. Ó, 1.15, o outro também era 1.15, né? Então ele tinha 15% de margem de manobra aí. Por que esse motor é 1 com fator de serviço? Não. O pouquinho, ele não pode botar... Não tem margem, né? Não tem margem, o pouquinho não sei. Por que, Matheus? Por causa do quê? Não é da temperatura, por causa da classe de isolação, que daí vai refletir na temperatura. Ele é a classe F, então ele é projetado para trabalhar numa temperatura mais alta. Então não tem margem. É porque quando você trabalha no fator de serviço, você vai aquecer mais o motor. Vai trabalhar em 1.15, vai aquecer mais. Aquele motor já é feito para trabalhar a temperatura maior, então esqueça o fator de serviço. Ele não tem fator de serviço. É 1 e pronto, e acabou. Regime de serviço, todos em geral vêm S1, né? Eu da Vega também sempre vi S1, que é o regime de serviço. Daí a gente vai descontar a potência em função se ele for aplicado em S3, S4 e assim por diante. Que potência que é esse motor? 75 kW ou 100 HPCV, né? E as correntes, olha lá, a correntezinha do motor, né? Na nossa foi para tensão. Tensão? Ah, tá. Então a tensão 220, 380, 440. E as correntes, lá, 245, 142, 123. E agora sim, ó, outro pulo do gato aí, ó. Qual que é a corrente em 220? Desse motor. É. 245? Qual que é a corrente 440? Qual que é a relação de tensão? 440 a 220. Quanto? 220 raiz de 3 dá 440? Não. Qual que é a relação? O dobro. Então a corrente vai ser a metade. Então 123 vezes 2. 246, 245. Está arredondado ali os valores. Né? Então vocês têm que sempre pensar nisso, né? Que de 220 para 440, né? Agora, se quer relacionar 380 a 440, pode, só que daí é raiz de 3, daí sim. Ou de 220 a 380 é raiz de 3. Beleza? Então, concluam aí em casa, daí se tiver dúvida, a gente corrige na aula. Senão, semana que vem a gente começa coisa nova daí. Opa! Pegadinha do malandro aí. José, só tem uma falta, então. Que hora é?
10h30? Vai fazer 10 e pouco. 38, temos 2 minutos aí. Valeu. Só encosta as janelas lá para nós daí. Fechar lá. Valeu, turma. Até a semana que vem.